Muita alegria da nossa parte em reencontrá-los através do nosso diálogo espírita. Vamos falar hoje sobre a gratidão e descobrir que tanto quanto a prática do perdão é capaz de proporcionar não só o alívio da alma, mas também traz benefícios para o corpo, incluindo o combate à depressão. No quadro o Espiritismo Responde, uma questão que pode até soar pueril, mas que ainda é dúvida de muitas pessoas. E ela envolve o desejo de conhecer o futuro e o papel do centro espírita. É também um alerta para os incautos. E, finalmente, as razões dos fatos, eu falarei sobre a credibilidade de médiuns famosos. Veremos hoje um exemplo positivo do exercício da mediunidade a serviço da caridade, do alívio dos sofrimentos, das dores das pessoas. E esse exemplo vem da cidade de Franca, no interior de São Paulo. Então aproveite bem o nosso programa de hoje e que os espíritos de luz visitem os seus lares, eles deem conforto e paz. Meus amigos, nós estamos iniciando o nosso programa de hoje, propriamente dito, e o tema que nós vamos abordar aqui com a Rose e o Irajá é sobre a gratidão. A articulista Vanessa Cautiarani Lostiavo, da revista Espírita Ceareiro, edição número 160, de novembro e dezembro de 2018, é quem explica. O sentimento de gratidão aciona uma cadeia de neurônios, ativando o sistema de recompensas, entre parênteses, satisfação e autoestima. Há a liberação de dopamina, que facilita a transmissão de um neurônio ao outro e gera prazer. A gratidão também estimula a liberação da ocitocina, hormônio do hipotálamo, relacionada à ocitocina, ao prazer. É o hormônio das relações, da capacidade do ato de doar e de se socializar. As regiões cerebrais ligadas à gratidão regulam a frequência cardíaca, níveis de excitação e são responsáveis pela redução da dor. Como a gratidão depende das redes cerebrais, associada ao vínculo emocional e alívio do estresse, isso explica como ela leva benefícios para a saúde. Bem, meus amigos, diante desse resumo da exposição dessa nossa companheira espírita, pode talvez ficar a impressão de que todo esse processo é uma coisa mecânica e que no máximo atingiria o nível do emocional, do psicossomático, aquela coisa toda. Sistema nervoso, etc. Vocês acham que... Eu sei porque eu li todo o texto, evidentemente. Mas nós, espíritas, será que nós podemos dar um passo além e ver por trás disso aí alguém comandando a alma, o espírito, denomine-se como quiser, quem que vai iniciar? Bom, o que nós precisamos lembrar, segundo a doutrina espírita? Que o homem é um espírito, ligado ao corpo físico por um corpo energético, semimaterial, segundo algumas conceituações, uma matéria menos densa em outra dimensão vibratória. O cérebro, ninguém pode negar, ele comanda, né, o funcionamento do corpo físico. As emoções, os sentimentos provocam reações bioquímicas às quais o nosso organismo reage. Mas considerando que o homem não é corpo, ele é espírito, tem um corpo, nós não podemos ignorar que o que sente, o que pensa é a alma, o espírito. E quando ele vibra na dimensão da gratidão, com certeza, se conecta às energias superiores do universo, da vida. Aquele que reclama se liga ao egoísmo. Aquele que é grato se liga, num certo sentido, à bondade divina, às forças superiores do universo. E ao produzir e conectar-se a essas fontes de energia sublime, com certeza impulsiona através do cérebro também a produção
de todas essas energias físicas, desses impulsos químicos que ocasionam o bem-estar, que trazem a saúde, que aumentam a imunidade, pelo influxo direto das substâncias materiais e pelo influxo indireto, através do perispírito, das energias espirituais de elevado teor vibratório. Não acha? Com toda certeza. Eu apenas gostaria de fazer um parêntese. No livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, ele tem um capítulo chamado Reconhecimento e Gratidão. A princípio, poderia-se pensar que é a mesma coisa, mas não é. Então ele diz que o reconhecimento é um movimento de inteligência. Tá? E a gratidão é uma confirmação da razão sancionada por gesto do coração. Emoção, sentimento, né? Então veja que o reconhecimento é o primeiro passo para se chegar à gratidão. E ao se chegar à gratidão, onde nós acionamos o coração, a razão, o nosso sentimento, podemos ter, em contrapartida, todos esses benefícios físicos, tanto para nós quanto aquele a quem nós apresentamos a nossa gratidão. Nós podemos, né, ignorar que somos um complexo energético, psíquico, biológico, e que certamente o que nós sentimos conecta e reage sobre o nosso corpo em função da nossa mente, da expressão do nosso espírito, da dimensão da nossa alma em conexão e na produção pessoal das energias positivas, das energias luminosas, da gratidão, que nos conecta, né, ao sentimento de reconhecimento da grandeza alheia, da grandeza do universo, porque esse é o sentimento da gratidão, nos posiciona como pessoas em conexão com as forças do bem, pessoas despreocupadas do egoísmo, da busca do apego, do reconhecimento das qualidades pessoais e voltadas para o sentimento de pertencer a um todo harmonioso pelo qual somos gratos. É interessante a gente lembrar aqui que a gratidão ela é bastante ampla, extensa. Ela pode se manifestar em várias áreas, digamos assim, né? Normalmente as pessoas mais ligadas à religião ou à religiosidade, para ser mais exato, a primeira coisa que ela pensa é em Deus, né? E agradecer pela vida e tal. E a gente não pôde trazer aqui, porque provavelmente o tempo não daria para isso, mas existe uma oração que o médium Divaldo Pereira Franco encerra muitas vezes as suas conferências, em que ele agradece só cada parte do corpo, de Deus ter dado, né, a cada um os benefícios, o que pode ser feito com as mãos, com os olhos, com os pés. E agradece, na verdade não é só o corpo, que ele agradece pela casa, pela comida, pela coisa toda. Pela vida toda. Pela vida. Há aquele agradecimento que nós temos em relação aos nossos familiares, começando pelos pais, né? Já está lá desde os 10 mandamentos, honrar pai e mãe, que passa por esse aspecto de gratidão independente. As pessoas podem até ter queixas de dizer que o pai ou a mãe não foi aquela ou aquele melhor que ele talvez até acha que merecesse. Mas só o fato de eles terem proporcionado a oportunidade de reentrar no mundo dos encarnados e ter uma nova possibilidade de avanço, de evolução, já é motivo de agradecimento. Gratidão pela vida, gratidão, né? Pela vida. Então existe muito a gratidão pela natureza, né? Então são grandes coisas e pequenas coisas às quais nós devemos agradecer. Queria colocar para vocês aqui, tá ainda complementando esse texto da Vanessa, que um cidadão chamado Pratik, eu acho, Kimi, da Universidade de Indiana, demonstrou através de um estudo que a gratidão pode alterar a função cerebral em deprimidos. E aí eles pegaram 2 grupos com esse distúrbio, né? Um deles continuou com o tratamento convencional e o outro foi incentivado a ler sobre a gratidão. E foi feitas certas medições através de eletrocefalograma, tomografia computadorizada, etc. E chegou-se à conclusão que aquele grupo que foi estimulado a pensar, a meditar sobre a gratidão, o córtex frontal dela, medial, ficou 3 meses mais ativo do que o outro. Nossa.
Bonito, né? Lindo. Dizem que Jesus veio trazer conhecimentos religiosos, místicos, né? Quando nos ensina a agradecer a Deus e a vida que nós temos. Exatamente. E olha, Psicologia da Gratidão, de Joana de Ângeles. De Edivaldo Pereira Franco. Psicografado pela mão de Edivaldo Pereira Franco. Em certo momento ela diz assim: todo aquele que é grato, que compreende o significado da gratidão real, goza de saúde física, emocional e psíquica, porque sente alegria de viver, compartilha de todas as coisas, é membro atuante na organização social, é criativo e jubiloso. Veja que a influência física, emocional e psíquica. É importante, viu, Rosa? Só para você já emendar com a nossa questão seguinte aqui. Tá bom. Essa articulista, ela diz que a gente deve lembrar, ampliando o que eu acabei de dizer agora, né, sobre a amplitude da gratidão, do sentimento de gratidão, nós devemos agradecer também pelas dificuldades. Por quê? Essas provações, né, sofrimentos às vezes. Dizem que a pessoa que sabe pouco tem dilemas. Ela só sabe fazer ou não fazer, diz sim ou diz não. A pessoa que tenta aprender, que espera um dia se tornar sábia, que está em seu processo de crescimento espiritual, intelectual, ela tem problemas. Problemas são desafios que nos fazem crescer. As dificuldades são as questões que Deus nos manda, não apenas para testar o nosso grau evolutivo, porque seria desnecessário até ante o poder divino, mas para que nós aprendamos a usar as nossas energias e as nossas forças, transcendendo os limites evolutivos em que nós nos acomodamos. Então, o problema e a dificuldade são desafios que a vida nos lança, não para que nós percamos ou sejamos fracos ou sejamos vencidos, mas para que nós utilizemos tudo aquilo que já conseguimos de nós, que a vida nos proporcionou em experiência, energias e forças, e possamos produzir a vitória sobre a questão para nos tornarmos mais experientes, até que o próximo problema nos atinja também. Então, a gratidão é uma postura de vida, em que nós deixamos de ser aquele que se queixa, que espera que os outros venham atender às suas necessidades, e nos colocamos ricos, porque possuímos, porque somos, porque recebemos da vida aquilo que nos cerca. As dificuldades e os limites fazem parte da nossa riqueza, da riqueza que nos dá experiência, força, capacidade de vencer e de, por nós mesmos, transformarmos a oportunidade que Deus nos deu num esforço e numa realização pessoal de vitória. O Irajá falou sobre o livro Psicologia da Gratidão. Eu também ressalto aqui um parágrafo onde ela diz o seguinte: o hábito de ser grato pela sua repetição equilibra as descargas de adrenalina e noradrenalina, ao tempo em que o cortisol mantém o controle dessas substâncias químicas, neutralizando os excessos que podem ocorrer. Então, para quem não conhece as obras da Joana de Ângeles, né, especialmente a série psicológica dela, bastante famosa, de um conteúdo precioso, embora às vezes um pouco hermético, um pouco difícil de ser entendido para quem não é da área, né, mas ela aprofunda vários sentimentos, e entre esses a gratidão. Eu queria passar rapidinho para vocês fazerem o fecho, porque eu tenho também ainda uns 30 segundos de leitura do livro Pão Nosso, aqui, de Emmanuel, para fechar o programa, ou tema livre. Eu só queria ser grato à oportunidade de estar aqui, junto com vocês. Né? Essa é gratidão. É isso que nós temos que nos colocar para nós, ou para aqueles que estão junto a nós no dia a dia. Gratidão pelo que há de bom e pelas dificuldades da vida. É uma postura, né? Uma postura de agradecimento significa eu sou rico naquilo que eu tenho, ainda que as limitações me atinjam, porque eu posso vencer. Então, eu queria, do item 100 aqui do livro Pão Nosso, está judiadinho, viu, gente? Significa que foi bastante usado, é bastante lido, né? Quando está muito novinho, bonitinho, é porque ninguém abre. E no item 100, rendamos graças, diz o seguinte, eu vou ler só uns pedacinhos. A pedra
A pedra segura, o espinho previne, o fel remedeia, o fogo refunde, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte, o sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Aprendamos assim a louvar o Senhor pelas bênçãos que nos confere. Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva, a alegria que estimula e irmanda a dor que aperfeiçoa. E depois, aqui no item 163, agradecer. E aí eu pego de novo 2 parágrafos. Entre os discípulos sinceros, não se justifica o velho hábito de manifestar reconhecimento em frases bombásticas e laudatórias. Na comunidade dos trabalhadores fiéis a Jesus, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas, tanto ao próximo quanto a si mesmo. E ele finaliza 2 parágrafos abaixo. Agradecer não será tão somente problema de palavras brilhantes, é sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder espontaneamente, estendendo aos outros os tesouros da vida. Esse é o nosso tema livre de hoje. Gratidão, ficamos por aqui. Segue o nosso programa depois do intervalo. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. Prezados amigos, temos aqui mais uma pergunta muito interessante dentro do quadro Espiritismo Responde. Nos enviou um dos nossos telespectadores. Gostaria de conhecer o meu futuro, mas não confio em cartomantes ou em leituras de mão. Se eu for a um centro espírita, poderei saber o que eu preciso? Bom, eu poderia responder objetivamente que não. A resposta seria até muito fácil de dar, não. Não conseguirá saber o futuro em um centro espírita, nem em qualquer outro local ou por qualquer outro meio. Por quê? Não basta responder isso aí, vamos explicar um pouquinho. Primeiro, o futuro ainda não existe e não está pré-determinado. Portanto, não é previsível. A própria ciência diz que a matéria só continua existindo porque ainda pensamos. Se parasse todos os pensamentos, a própria matéria desapareceria. O que dirá, então, o futuro que é construído a cada segundo, a cada instante por nós, pela sociedade e pela coletividade? Se ele não está pré-determinado, não é previsível. E se engana quem acha que tudo está escrito, né? Não está. O determinismo, enquanto obrigação das coisas acontecerem de determinada forma, não existe. Nem tudo, ou quase nada, ou praticamente nada está pré-determinado. Por que isso? Porque o livre-arbítrio ele é um atributo inalienável do espírito e que dá ao espírito a própria condição de princípio inteligente superior ao do animal. E ele é inviolável. Portanto, as nossas ações, a cada dia, a cada instante, a cada momento, estão gerando fatos, consequências, caminhos que modificam constantemente o futuro. Dessa maneira, né, se o nosso futuro tivesse pré-determinado, não existiria esse livre-arbítrio e tudo seria determinístico. Aquilo que muitas pessoas falam, está escrito, é porque chegou a hora, tinha que ser assim. Não é verdade. Isso não está de acordo com a lógica, com a razão, não está condizente sequer com a justiça divina, porque isso feriria as próprias leis naturais e feria o próprio objetivo de criação do espírito, que é submetê-lo ao aprendizado e à lei de causa e efeito, onde tudo é consequência dos nossos próprios atos. A maior prova de que o futuro não é previsível é que ninguém até hoje conseguiu prever o futuro. Ninguém conseguiu divulgar um fato anteriormente ao acontecimento do mesmo com detalhes. Nostradamus, nenhuma profecia dele
foi confirmada antes de ocorrer. Depois de ocorrer, se tenta achar lá nos seus versos a explicação daquilo, mas sempre posteriormente. Não há até hoje nenhum fato comprovado pela ciência, nem mesmo pela parapsicologia, de que alguém pôde prever o futuro, conseguiu prever isso antecipadamente. Nós temos que lembrar que muitas previsões são feitas baseadas na análise estatística, na análise de probabilidade, em estudos de cenário, em estudos de tendências. Então se consegue determinar determinado grau de probabilidade de que um fato ocorra, e muitas vezes essa probabilidade é muito alta e as pessoas acham que foi uma, entre aspas, previsão. Não, foi realmente uma análise probabilística, uma análise estatística que gerou essa possibilidade. Vamos pegar um exemplo bem material. Uma pessoa que pratica um esporte de alto risco, um esporte radical, onde ele pode realmente vir até a falecer, sofrer acidentes. Qual é a chance probabilística dele vir a falecer em consequência de um acidente? Muito alta, bem maior do que a população em geral. Queremos alertar que é muito perigoso a busca de se conhecer o futuro, porque pode nos colocar na mão de pessoas inescrupulosas, de charlatões, de aproveitadores sem ética e sem nenhum escrúpulo. É preciso ter muito cuidado com isso. Por que nós queremos saber o futuro? Que necessidade nós temos de saber o futuro, né? É preciso, então, cuidar muito ao se fazer isso. Lembrar que não é função da casa espírita essa questão como a busca do futuro, mas sim o nosso próprio desenvolvimento, o desenvolvimento em nós das habilidades, das aptidões e da vontade e do conhecimento suficiente para que nós construamos o nosso futuro. Continua nos mandando as perguntas que teremos muito prazer em trazê-las aqui. Obrigado. A propósito do que nós comentamos aqui no tema livre do primeiro programa do ano, sobre médiuns que deram e estão ainda dando o que falar, infelizmente, de modo negativo, nós vamos conhecer hoje um exemplo inverso. Trata-se do médium João Barbel, ou Perbel, que atende na Cidade Franca, no interior de São Paulo. Essas informações foram retiradas de uma reportagem de Marcelo Toledo, no portal do UOL, de 17 de dezembro último. E quando ele esteve lá para acompanhar as atividades de João Berbel, o repórter ouviu inicialmente e repetidas vezes de que as palavras são do médium: não deem dinheiro, ninguém está autorizado a receber qualquer valor aqui. Dai de graça o que de graça recebeste é um lema que deve ser seguido por todos os espíritas, disse ele. E a gente sabe que é verdade. A instituição em que João Berbel atua é o Instituto de Medicina do Além, que recebe até 7.000 pessoas por mês para consultas e cirurgias espirituais. O médium de 67 anos recebe o espírito do Dr. Ismael Alonso e Alonso, que foi um ex-prefeito da cidade, desencarnado em 1964. O médium, diz ele, só é derrubado com dinheiro, sexo e vaidade, quando foi perguntado a respeito daquele famoso João de Deus. E ele usa a expressão de Jesus sobre a necessidade dos escândalos. E também disse que, lembrando, um alerta de que lobos só caem em armadilhas de lobos, ovelhas não caem nesse tipo de armadilha. O João Berbel iniciou esses atendimentos em 1996, num terreno de 8.000 metros quadrados que foi doado por uma família. Os atendimentos são por ordem de chegada, o médium simplesmente encosta a mão na pessoa e imediatamente comunica aos seus auxiliares a medicação, que é toda fitoterápica, que é recomendada para aquele paciente, para cada tipo de caso. E a pessoa já vai para a fila da farmácia. É servido toda manhã, supostamente pela manhã, um café da manhã, gratuito para as pessoas, para todos os pacientes, e depois uma sopa.
E as consultas e as cirurgias são realizadas nas quartas-feiras e nos sábados. A principal fonte de receita para a manutenção da instituição, são os 67 livros do médium recebidos psicofonicamente. Lembrando que a psicofonia é a mediunidade, aquela faculdade em que o espírito se manifesta através da voz do médium. Então, essas comunicações têm sido compostas, vários livros, ultimamente na média de 1 por mês. É bastante. E esses remédios fitoterápicos são entregues também de graça, que passam de 1 tonelada por mês e são produzidos num sítio próximo da instituição, que também foi doado. Há um hospital com 104 leitos, que ainda não foi inaugurado, mas que já está em atividade, porque são feitos cerca de 800 atendimentos fitoterápicos no local, e em parceria com uma universidade. E para complementar as receitas, eles fazem almoços, bazares, realizam rifas, e há até uma pequena cantina. E todo esse trabalho é atendimento feito por cerca de 180 voluntários. Então, só para a gente comparar, né, aquilo que a gente viu aí em programas como aquele citado, o primeiro do ano, no Tema Livre, em relação às diferenças. É claro que muitas vezes alguns médiuns, alguns trabalhos, algumas atividades, elas escamoteiam certas verdades. E a pessoa com uma visita única talvez não tenha condições de avaliar até que ponto merece credibilidade, a seriedade das pessoas que estão por ali. Mas as recomendações são muito importantes, né? E todo desvio de conduta que é percebido deveria ser denunciado. Talvez o ideal é que não se tivesse esperado, né, tantos anos para que certas coisas, certas revelações viessem à tona. Poderia se prevenir muitos males e que as pessoas, até justificadamente, por medo, por ignorância, acabaram se calando e chegando à situação que se chegou para esses casos que a mídia tem tratado ultimamente. Mas o fato é que, como a gente falou naquela oportunidade, a prática verdadeira da doutrina espírita, ela é bem caracterizada, né? Não estamos aqui querendo tecer elogios além dos merecidos para esse médium, mas o fato de, como ele disse, dai de graça de graça de receber, fazendo disso um lema prático, nos deixa a sensação de conforto, de tranquilidade, de que realmente as coisas funcionem sem visar outros objetivos escusos. Então, se toda medicação é fitoterápica e é distribuída de graça, não é cobrado nada, nem na chegada, nem na saída, então eles cumprem um dos requisitos básicos dos atendimentos, embora o centro espírita ligado às federativas, eles nem façam esse tipo de atividade de uma maneira maciça como esse. Mas aí é uma questão de livre-arbítrio e não estamos aqui para julgar esse aspecto em si, pelo menos agora no momento. Muita paz a todos e até a próxima semana. A Editora Espírita Clarim de Matão, São Paulo, é uma das mais antigas do país, com 200 títulos publicados de primeiríssima qualidade. Reforma íntima, a evolução em fase regenerativa, de Abel e Adriana Glaser, psicografando o espírito Caibar Schutel, é um dos seus últimos lançamentos. Temas do dia, como materialismo, sexualidade, depressão, família, mediunidade, apresentam um caminho seguro para renovação e felicidade. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br, o telefone 16 33 82 10 66, ou ainda pelo Clube do Livro Espírita de Curitiba. Prezados amigos, nós estamos relembrando aqui o livro Admirável Mundo em que Vivemos, da nossa autoria. Convidamos vocês a fazerem contato através da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná para maiores informações de como adquiri-lo, ou através do e-mail wilson@adpr.org.br, ou do nosso telefone também, 32780961. O livro é composto de 9 capítulos, tratando de inúmeros assuntos da nossa atualidade, sob a perspectiva da doutrina espírita. Interessante que vocês procurem esse livro, disponível também na livraria Ponto de Luz aqui em Curitiba, ok? Um abraço.